Olá pessoal, na aula de hoje nós falaremos sobre o recurso Free Transform ou transformação livre. Para demonstrar, eu utilizarei o software de apoio da Adobe, o Photoshop. Porém, esse recurso encontra-se disponível em outros softwares. Vamos lá? Conforme eu disse anteriormente, para demonstrar eu utilizarei o software de apoio da Adobe, o Photoshop. Porém, esse recurso encontra-se disponível em outros softwares também. Vale lembrar o software online gratuito Foropia, disponível através do site foropia.com, que é totalmente compatível com o Photoshop e que eu já apresentei para vocês em aulas anteriores, né? Então, para nós iniciarmos, primeiramente, abra a imagem. Então, aqui em cima a gente já tem a barra de menus. Então, menu arquivo, opção abrir ou a tecla de atalho Ctrl O. Então, arquivo, abrir. E aí eu vou abrir aqui no meu computador ou no dispositivo que eu estiver utilizando, o local onde está guardada a imagem que eu quero realizar a transformação livre ou o redimensionamento. Então, vou selecionar essa primeira imagem, flores, abrir. Ok, primeiramente a gente já consegue observar que ela está numa visualização aqui de 33%. Então, eu vou pressionar Ctrl no teclado mais para aproximar, ou ainda eu tenho a opção de usar a ferramenta Zoom, que também permite eu realizar a aproximação ou distanciamento na imagem, aqui no recurso de Zoom, que é oferecido no Photoshop. Então, a minha imagem está desse tamanho. E a ferramenta de transformação livre, nesse caso, o recurso que a gente vai compartilhar nessa aula, ele permite eu fazer o redimensionamento dessa imagem, ou seja, diminuí-la. O comando transformação livre permite aplicar transformações, ou seja, girar, redimensionar, inclinar, deformar também a imagem é possível e também a opção de perspectiva. Então, tudo isso numa operação contínua. Através desse recurso, também é possível aplicar uma transformação distorcida. Em vez de escolher comandos diferentes, basta manter uma tecla pressionada para alternar entre os tipos de transformação. Então, primeiramente, nós devemos abrir a imagem. Então, menu Arquivo, opção Abrir e localizar no seu computador a imagem respectiva. No caso aqui, eu já havia aberto a imagem. Após, realize o desbloqueio da camada respectiva à imagem. Então, aqui no painelzinho à direita, na parte inferior, em camadas, eu tenho aqui a minha camada de imagem que está por padrão bloqueada. Então, eu vou pressionar Alt no teclado e vou dar 2 cliques no cadeado. E ele já realiza o desbloqueio. Então, Alt no teclado e o duplo clique para ele realizar o desbloqueio. Para aplicar o recurso Free Transform, é imprescindível que a camada da imagem esteja desbloqueada, senão ele não vai aplicar, não vai deixar o recurso disponível, inclusive para a gente selecionar. Em seguida, vá ao menu Editar, selecione a opção Free Transform ou Transformação Livre. Vamos buscar ela aqui, Editar, Transformação Livre. Podemos também utilizar as teclas de atalho, basta pressionar Ctrl T. Então, vocês irão perceber que surgiram pontos de demarcação no entorno da imagem. Vou reduzir aqui um pouquinho para ficar mais visível. Então, vocês podem perceber aqui, ó, 1 ponto, 2, 3, 4. Então, são pontos de demarcação.
Esses pontos nós chamamos de nós. Então, são os nós que vão permitir aí que a gente utilize o redimensionamento da imagem. Quando clicamos em um ponto e arrastamos livremente, a imagem pode distorcer, como vocês estão vendo aqui. Não é interessante. Eu vou pressionar Ctrl Z para desfazer essa ação. Agora, eu pressiono a tecla Shift no teclado. E ao arrastar a imagem, vocês vão perceber que ela já não sofre nenhum tipo de deformação. Então, pressionei Shift no teclado, cliquei e arrastei conforme esse nó. Eu utilizei esse nó aqui para fazer o dimensionamento, porque eu quero dimensionar tanto em altura quanto em largura. Se eu quiser dimensionar somente na largura, então clico, seguro, arrasto. Somente na altura, clico, mantenho pressionado com o mouse e arrasto. Ok. Para cancelar essa ação, pressiono ESC, só para desfazer aqui. Agora, eu vou usar a tecla de atalho, conforme eu já tinha explicado antes. Então, pressiono Ctrl T. Então, sem que eu precisasse ir lá no menu Imagem e selecionar a opção, menu Editar, selecionar a opção Transformação Livre, eu pressionei somente o Ctrl T e ele já habilitou para mim o recurso. Então, vou pressionar a tecla Shift no teclado para dimensionar de forma proporcional a minha imagem, na qual eu quero demonstrar para vocês. É importante lembrar que aqui ela está com uma aproximação de 33,3%, ela é muito maior que isso. Então, eu vou redimensionar, vou diminuir a minha imagem. Pressiono Shift, clico no nó respectivo para reduzir na proporção, seguro, arrasto, para deixar ela bem menor do que o tamanho original. Ok, feito isso, eu posso ou pressionar ESC para desfazer, ou para confirmar, né, eu quero demonstrar para vocês, apenas eu preciso teclar Enter. Mas o que eu quero mostrar para vocês também, que é interessante, vou clicar aqui no meio e arrastar ela mais ao centro, é que eu também posso girar a imagem. Então, vocês podem perceber aqui, ó, no canto superior direito ou inferior também, que a setinha do meu mouse, ela já ficou aqui como uma dupla seta, indicando que eu posso fazer um redimensionamento em ângulos diferenciados. Então, para eu redimensionar aqui nesse caso, eu vou simplesmente clicar e arrastar, e ela já vai apresentando aqui para mim, inclusive o ângulo, né, em graus aqui, quanto que eu tô movendo no ângulo da imagem. Então, nesse caso aqui, por exemplo, 27 graus, 9 graus, 10, 11. Então, se eu quiser mover, por exemplo, no ângulo de 90 graus, então eu venho aqui, ó. E é interessante vocês observarem que aqui em cima na barra de opções, eu também tenho essas opções, eu posso alterar diretamente. Então, eu quero mover em 45 graus. Então, eu só altero aqui em cima, ele já ajusta para mim. Quero mover em 30 graus, ajusta também. Quero mover em 10 graus, ele ajusta também. Pressiono 0 e aí ele volta aqui para mim a imagem original. Então, voltando aqui, posso aplicar, pressionando Enter, ele já aplica para mim esse recurso. Então, no momento que eu reduzi a imagem e pressionei Enter, ele aplica essa alteração, esse redimensionamento. Então, para concluir e dar andamento ao redimensionamento, eu vou selecionar uma ferramenta que vocês já conhecem, já é familiar para vocês. Por quê?
Porque vocês perceberam que aqui em volta ficou vazio, né? Eu diminuí a imagem e esse entorno do quadro, ele ficou vazio. Se eu salvar essa imagem em arquivo, salvar como, e optar pelo formato PNG, por exemplo, se eu optar pelo formato que ele disponibiliza aqui para nós, essa imagem vai ficar salva juntamente com esse entorno todo transparente. Mas não é a minha intenção. Então, eu vou selecionar a ferramenta que a gente já conhece, já vimos em aula anterior, que é a ferramenta Crop, ou corte demarcado, cuja tecla de atalho é a letra C no teclado. Então, seleciona essa opção, só aproximar aqui para vocês verem, ele já apresenta os pontos no entorno da imagem para eu fazer o corte automatizado, que é o recurso da ferramenta. Então, clico, mantenho pressionado, arrasto. Clico, mantenho pressionado e arrasto. Ok. Perfeito. Então, feito isso, agora eu apenas preciso confirmar esse ajuste. Então, eu confirmo pressionando Enter. Ok, então agora, eu aplicando o zoom, a minha imagem em 100%, olha só, ela já é bem menor. Ok, então vamos lá. Essa minha imagem original, a qual eu fiz o redimensionamento, ela está nomeada como Flores 1. Então, eu vou aqui em Arquivo, Salvar como, cuja tecla de atalho é Shift Ctrl S. Ok. Então, na minha pasta, escolho a opção JPEG. E aqui, ó, em Flores 01, eu vou manter como Flores 01. Eu vou colocar depois, só pra gente ter um parâmetro. Vou manter aqui as configurações de opções para salvar a imagem no modo padrão, ok? Então, agora eu tenho Flores 01, eu já salvei lá, vou só fechar aqui, arquivo, abrir. Eu vou abrir as duas imagens agora para a gente comparar. Vou mudar aqui o modo de exibição para lista, ou melhor, para detalhes, para a gente poder observar uma coisa. Olha só a minha imagem original, Flores. Ela tem um tamanho de 1508 KB. A imagem redimensionada tem um tamanho de 394K. Então, eu redimensionei, diminuí a imagem. Proporcionalmente, também o espaço, né, de ocupação dela em disco também diminui, porque é uma imagem menor. Então, vou abrir as duas imagens. Pressionei Ctrl no teclado, selecionei os dois arquivos. Pressionei Ctrl no teclado, selecionei a primeira. Com o Ctrl pressionado, eu seleciono a segunda, só para abrir as duas ao mesmo tempo. Perfeito. Então, olha só a minha imagem original. Vamos ver aqui. A minha imagem original, aqui, Flores 01, visualização 33%. Vou colocar ela numa visualização de 100%. Olha como ela é grande, essa imagem é grande, é muito bonita. Daria, inclusive, para imprimir como um quadro. A minha imagem redimensionada, em 100%, olha só como ela está menor. E é importante a gente lembrar que, nesse caso, a imagem foi reduzida proporcionalmente, mantendo a qualidade. E aí, se eu aproximar ela e tentar deixar ela no tamanho da imagem original, por exemplo, vocês vão perceber que os pixels da imagem ficam todos evidentes aqui. Por quê? Porque a imagem original ela foi reduzida. Efetivamente, agora, o tamanho dela máximo é esse daqui. Então, quando a gente fala do recurso de proporção, né, de transformação, na verdade, desculpa, do recurso de transformação, direcionado aqui para a opção de transformação livre,
que só fica ativo depois que a gente desbloqueia, né? Então, editar, transformação livre. Então, esse recurso é bastante interessante quando a gente precisa reduzir imagens, por exemplo, para postar nas redes sociais ou para utilizar em algum projeto que você esteja desenvolvendo. Então, se você estiver desenvolvendo um trabalho da escola, estiver desenvolvendo um arquivo, na qual você precise que esse arquivo não seja muito grande, não ocupe muito espaço em disco, seja porque você vai enviar por e-mail, seja porque você vai compartilhar via WhatsApp, por exemplo, então é importante você utilizar esse recurso de redimensionar as imagens. Então você reduz todas as imagens que você vai utilizar no seu documento para manter aí um arquivo num tamanho mais acessível para os recursos de compartilhamento na internet, por exemplo. Então, o conteúdo de nossa aula de hoje foi referente ao recurso de Free Transform, ou seja, transformação. O software de apoio utilizado foi o Adobe Photoshop, porém, como eu disse inicialmente, existem vários outros recursos, vários outros softwares que oferecem essas possibilidades, tanto via internet quanto para computador. E é importante lembrar que, como eu disse inicialmente, você também encontra esse recurso no Foropia, que é um software gratuito virtual, né, distribuído e acessível via internet, na qual você pode utilizar tanto via celular como computador ou até mesmo de um tablet. Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima!